você? Hoje nós vamos continuar falando sobre as crenças. Nós aprendemos no vídeo passado sobre a diferença entre crenças e fé. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de crença que existe no meio do cristianismo. A palavra mito significa, eu até anotei aqui, a palavra mito, de acordo com o dicionário Aurélio, é uma coisa ou pessoa irreal que pode ter vindo de uma fábula. Muitas pessoas no meio do cristianismo conhecem Jesus como uma fábula. Quando elas pensam sobre Jesus, elas imaginam a ideia de um Cristo que nasceu numa manjedoura, que andou pela terra, que fez milagres e que morreu numa cruz ali. Elas só imaginam Jesus Cristo crucificado, com uma coroa de espinhos. Ela cria essa mente sobre Jesus, esse mito sobre Jesus, e ela vive uma crença em Jesus dessa forma. E por incrível que pareça, no meio do cristianismo existe muito isso. São pessoas que crescem ouvindo sobre Jesus, crescem vendo as imagens de Jesus, crescem sabendo que Jesus é bom, que Jesus faz tanto bem para as pessoas, e aí ela só tem Jesus como uma figura mitológica de uma narrativa. E da mesma forma que acontece no cristianismo, acontece em outras religiões, onde as pessoas passam a ter Jesus como um mito, como uma figura de alguém que nasceu nessa terra, que nasceu de uma virgem. É tão mitológico que elas chegam a pensar, da mesma forma que eu acredito que os mortos vêm comunicar ou que os mortos existem, Jesus está lá no céu intercedendo por mim. Então essa é uma crença mitológica sobre Jesus. É muito difícil de admitir que essa crença ela tem uma maioria de cristãos com essa crença. E como que nós identificamos os resultados na vida de alguém que tem uma crença de Jesus como um mito, uma crença de Jesus como uma figura de uma pessoa que passou nessa terra com alguns traços sobrenaturais? A pessoa que crê em Jesus dessa forma, de uma forma mitológica, ela tem um comportamento muito tradicional a respeito de Jesus, embora ela ignore que tem isso. Mas a pessoa que tem essa crença, ela só vê Jesus dentro do templo. Ela só adora Jesus se estiver ali cantando, ela só adora Jesus aos domingos. Ela tem essa mente que Jesus é o culto na igreja de domingo. Então, se ela sai para outros lugares, Jesus não pode confundir as coisas. É assim que elas pensam. Então, elas não conseguem trazer Jesus para o seu dia a dia. Elas não conseguem envolver Jesus em todas as partes do seu ser, porque Jesus para elas é uma figura. E muitas pessoas chegam ao ponto de idealizar e criar essa figura de um Jesus ali com barbas, olhos azuis, como elas veem nas figuras ou nas imagens. Isso é muito preocupante, porque cria na pessoa um tipo de cristianismo que não é saudável e não é real. Pessoas que veem Jesus apenas como religião, apenas como uma figura religiosa, elas não produzem frutos. A fé não está nelas, porque elas têm apenas uma crença. E essa crença, ela se estende, porque crença gera crença. E crenças também geram crendices. Quantas pessoas você conhece no meio cristão que vivem de crendices? Eu sei que muitas vezes um objeto como esse copo, eu posso orar nessa água e Jesus ele pode abençoar essa água e essa água pode curar pessoas.
Mas as pessoas que têm uma fé baseada na crença religiosa de Jesus como uma figura simplesmente narrativa, ela vive em função de crendices. Para ela, se não beber da água ungida, ela não vai ser curada. Elas criam objetos para que esses objetos substituam Jesus. Então elas só conseguem se manter no meio cristão se elas forem ao monte e orar e sentir uma coisa ali. Se elas fizerem correntes de oração, elas só conseguem manter essa figura de cristianismo com amuletos. E isso é muito perigoso, porque você está pensando que nasceu de novo. Você está pensando que crê em Jesus, mas você não crê. Você crê na figura mitológica que contaram para você sobre Jesus. Um dos perigos que existe nesse tipo de conhecimento que as pessoas têm é que pessoas assim são fáceis de entrar no ateísmo. Por quê? Porque elas creem numa figura mitológica que elas não admitem, mas está no inconsciente delas, uma figura religiosa que pode se desfazer por qualquer outro tipo de conhecimento. Então, é muito fácil, eu simplesmente não acredito mais naquele Jesus que os meus pais contam. E aí, quando você vai para a faculdade, quando você começa a relacionar com pessoas que têm outras visões a respeito dos deuses, você começa a colocar Jesus no mesmo patamar de Buda, de qualquer outro deus, porque ele é apenas uma figura mitológica, uma figura boa, entre aspas, do cristianismo religioso. Hoje, esta é a palavra que eu tenho para vocês, que é sobre esse Jesus mitológico criado na mente das pessoas por uma crença que elas vão recebendo de um e vai passando para o outro, e que é muito prejudicial para as pessoas e ao mesmo tempo é um engano, porque não é o verdadeiro Cristo. Se você vê Jesus dessa forma, não é o verdadeiro Jesus Cristo que você está crendo. Esse foi mais um vídeo que nós fizemos e nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre mais uma crença a respeito de Jesus no meio dos cristãos. Deus abençoe a sua vida. Tchau!